Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Que o Senhor te abençoe e te guarde quando estiver assistindo esse vídeo. Que o Eterno seja louvado e engrandecido em tua vida. Eu quero falar nesse vídeo sobre uma passagem que nós encontramos em Isaías 2, que eu quero ler alguns primeiros versículos aqui. No Ahahit Ayamim, isso quer dizer no final dos tempos, a montanha da casa de Adonai será estabelecida como a montanha mais importante. Receberá consideração mais alta que as outras colinas. E todos os goim, os gentios, acorrerão para lá. Muitos povos irão e dirão: venham, subamos a montanha de Adonai, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Sim, a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Nós podemos ver aqui em Isaías, nos fala exatamente essa passagem que de Sião, a montanha aonde Moisés recebeu a lei, dali saiu a lei. E de Jerusalém saiu a palavra do Eterno. Sim, como assim? Nós podemos ver que a lei, ela estabeleceu regras, normas, critérios para o povo de Deus viver. E Yeshua, quando veio a este mundo, ele veio para tornar acessível essa lei e mostrar que essa lei era possível de cumprir? Sim, essa lei, ela deve ser cumprida. Jesus cumpriu com toda a lei. Aqui fala, a palavra do Eterno saiu de Jerusalém, isto é, ao morrer no madeiro. Ele morreu aonde? Em Jerusalém. Dali, o seu sangue vertido na cruz do Calvário atinge a todas as pessoas ao redor do planeta. Sim. Por quê? Porque dali veio salvação de Jerusalém por meio de Jesus. Judeu? Sim. Que cumpria a lei, que em nenhum momento deixou de cumprir a lei. Será que agora, porque Jesus cumpriu a lei, eu não preciso cumprir? Se uma pessoa obedece à lei do trânsito, a outra não precisa? Não. Uma pessoa obedece e mostra que é possível obedecer. E que as outras também têm condições de obedecer. Jesus veio e mostrou que era possível viver de acordo com a lei. Sim. Só que a lei não tinha possibilidade de salvar a pessoa. Por quê? A lei é o cumprimento de normas para uma vida de acordo com o que o Eterno ensinou e esperando pelo sacrifício que Yeshua iria fazer. Por quê? O que nos salva é o sangue vertido na cruz. Jesus verteu seu sangue, pagou o preço com sangue. Desde que o homem pecou, não há remissão sem derramamento de sangue. Os sacrifícios do templo, esses sim, eles se encerraram com Jesus. Os sacrifícios de animais pelo pecado, porque Yeshua se tornou o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, para aqueles que o recebem. Mas nós podemos ver que em nenhum momento, Jesus falou que a lei estava abolida. Hoje em dia se fala muito disso.
Vamos ver um outro texto que ele fala, e as palavras do próprio Yeshua. Ele fala o seguinte: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que o céu e a terra passem. Já passou o céu e a terra? Já vivemos na Nova Jerusalém? Apocalipse nos fala sobre isso. Que quando depois, posteriormente, a segunda vinda de Yeshua, descerá a Nova Jerusalém, a cidade santa descerá. Mas ainda não aconteceu. Eu vos digo, até que o céu e a terra passem. O céu e a terra não passou ainda. E a lei continua valendo. Eu preciso respeitar as normas. Yeshua trouxe graça? Sim. Qual é essa graça? É saber como Yeshua cumpriu. Ele falou assim, ó, tomai a minha cruz e siga-me. Quem quer seguir, tome a sua cruz e siga-me. Como ele tomou a cruz, nós também devemos tomar a cruz. Viver de acordo, seguir os seus passos, andar de acordo como ele andou. A palavra saiu de Jerusalém, mas qual palavra? Qual palavra? Esta aqui, ó. Esta palavra saiu de Jerusalém. E nós devemos seguir. Hoje em dia se fala muito de Jesus, e nesse mês principalmente, né? Falamos muito do nascimento de Jesus. Jesus não nasceu no Natal. Uma coisa que nós podemos ter certeza é esta. Mas não quero me ater nessa história, mas qual o ensinamento que está sendo passado sobre esta palavra? Jesus cumpriu o quê? Como que Jesus vivia? Jesus vivia como? Ele fazia o quê? Jesus cumpriu a lei em todos os seus sentidos. No mais profundo, Jesus andou. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus obedeceu às ordens de Adonai quanto às festas também. Mas que festas são essas? Será que é o Natal? Não. Jesus não comemorou o seu aniversário. Jesus comemorou Pêssar, Shavuot, Sukkot. São 3 festas que o próprio Adonai determinou para o homem cumprir. E que eram 3 festas que exigiam que o povo de Deus subisse a Jerusalém para essa festividade. E nós vemos nos relatos dos evangelhos que Yeshua subia a Jerusalém na festa de Pêssar, de Sukkot, Shavuot. Sim, nós podemos ver a festa de Shavuot quando posterior à morte e ressurreição de Yeshua, quando houve a descida do Espírito Santo. Que festa! Estavam os povos judeus de todas as nações, porque eles já tinham sido espalhados há muito tempo pelo planeta. Mas nessa data eles vinham de todas as regiões e subiam a Jerusalém para essa festa, para essa ordenança que o próprio Eterno deu, que de 3 festas eles teriam que subir a Jerusalém. Nós temos mais festas, mas nestas 3 eram festas de peregrinação. A festa de Pêssar, que é diferente da festa de Páscoa. A festa que Yeshua comemorava é a festa que Adonai determinou.
que não era com doces, mas com ervas amargas, que não era com bolo, mas com matzá, pão sem fermento. A festa de Shavuot, a festa de Sukkot, que é dos tabernáculos, que é das cabanas. E essa festa ainda, esta última festa, a palavra afirma que todos os gentios, todas as nações da terra, com o seu advento da sua segunda vinda, todas as nações da terra terão que comemorar. A nação que não comemorar essa festa não receberá chuva. Isso nós temos na palavra de Adonai. Mas nós estamos falei bastante sobre várias coisas. Que ensinamento? Esses ensinamentos todos que eu estou falando aqui, saiu de Jerusalém. Saiu de como? Saiu com o povo de Israel, saiu com os judeus, com os apóstolos que eram judeus. Eles saíram anunciando, ensinando, mostrando como viver, mostrando as festas a serem obedecidas. Mas será que nos nossos dias esse ensino está sendo um ensino puro? Ou está muito misturado? Eu creio que nos nossos dias muitas coisas entraram nesse ensino. E nós hoje temos um ensino talvez totalmente deturpado. Por quê? Hoje não se fala mais das festas que foram determinadas por Adonai em Levíticos 23. Hoje nós comemoramos muitas festas religiosas, mas elas estão na Bíblia. Elas estão na palavra. Qual festa que você comemora? Foram ensinadas essas festas pelos apóstolos quando eles saíram de Jerusalém? De Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Qual é a palavra? Quem é a palavra? Yeshua. Yeshua falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, eu sou a palavra. Ele é o verbo vivo. E aquilo que ele viveu, ele ensinou para os seus discípulos. Será que o ensino que nós temos hoje é o ensino que Jesus ensinou? A maneira como nós vivemos hoje é a maneira como Jesus viveu? A maneira que nós vivemos, o que nós observamos está na palavra do Eterno? As festas estão aqui. Os ensinos estão aqui. A lei está aqui. Os mandamentos estão aqui. E Yeshua, em nenhum momento, renegou a lei. Mas nós muitas vezes deixamos ela de lado. A graça, sim, nós recebemos a salvação de graça, porque foi o sacrifício de Yeshua. Mas essa graça não anula a lei, não anula um viver correto, não anula eu viver de acordo com a palavra. A palavra, a Bíblia, ensina como eu devo viver, como eu devo agir como irmão, como eu devo agir na minha família, como eu devo agir na sociedade. Será que nós estamos observando isso aqui claramente? Sim, vamos observar. É triste hoje a gente muitas vezes não vê. E a palavra nos ensina aqui, porque Yeshua, quando ele esteve, ele mandou, ainda vivo, quando antes dele da sua morte ainda, ele mandou mensageiros, sim, ele mandou mensageiros saírem e anunciarem a palavra, sim. Ele falou o seguinte, ele nos fala
ide. Sim. Ele mandou, designou, aqui nos fala em Lucas 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 talmidim e os enviou em duplas adiante dele, a todas as cidades e lugares aonde deveriam ir. Ele lhes disse: tenham certeza de que a colheita é abundante, mas há poucos trabalhadores. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que apresse o envio de trabalhadores para fazer a colheita. Vão, mas prestem atenção, eu os envio como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa nem saco de viagem, nem sandálias, e não parem para conversas inúteis com as pessoas pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro, Shalom a esta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Permaneçam na mesma casa, ensinando, trabalhando. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, curem os doentes. Ensinem sobre o reino de Deus. Sim, aqui nos fala muito aqui. Yeshua mandou de 2 em 2. Ele mandou os discípulos seguirem, caminharem, irem pelas cidades. E eles receberam essa mesma ordem quando desceu o Espírito Santo, na festa de Shavuot, Pentecostes. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Sim, nós temos um hino muito lindo que a gente canta, geralmente eu canto na entrada do Shabat, que fala Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elion, Mimeler Malchei, Bachamim Bakadosh, Baruch. Quer dizer, a paz seja convosco, mensageiros da paz. Essa palavra que está aqui, que nós acabamos de ler, que eles eram para ir levando a paz. Sim, abençoando as nações, sendo mensageiros enviados pelo Rei dos Reis. Quem é o Rei dos Reis? Yeshua. Ele mandou os seus discípulos, os seus servos, irem anunciarem. Você é o mensageiro da paz? Quem é esse mensageiro? Pode ser você, eu. Muitas vezes nós esperamos anjos, mas anjos podem ser pessoas. Sim, pessoas que levam a palavra, uma palavra pura, não uma palavra distorcida. Não ensinamentos distorcidos que estão fora da Torá, fora da Bíblia. Um ensino que não está dentro da palavra é um ensino que não merece ser ensinado e não merece ser obedecido pelos servos, pelos filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, você observa esta lei aqui. Sim. Pois ele deixou uma ordem para seus talmidim. Ide, fazei discípulos, sede mensageiros de uma mensagem linda, uma mensagem de salvação, uma mensagem de salvação, mas uma mensagem de vida também. Por quê? Porque você é salvo, caminhando, andando. Quando você convida Yeshua para habitar em ti. Sim. Nós pedimos, a palavra ensina que Yeshua está à porta e bate. Se eu abrir a porta, ele entrará comigo, ceará comigo, ele estará comigo, ele andará comigo. E se ele andará comigo, eu andarei também como ele andava quando ele estava andando em Jerusalém. Em Belém, em
E ele, em todos os momentos, ele nunca deixou de cumprir aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que está escrito na palavra. Qual era a palavra que Yeshua tinha? Ele tinha o Novo Testamento? Não. O Novo Testamento foi um ensino sobre os profetas, a Torá, o Pentateuco. Todo o Novo Testamento está baseado completamente nos profetas, nos 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moshe. Então esta palavra, ela simplesmente foi descortinada, ela foi mostrada como eu posso viver, porque ele veio para cumprir, para mostrar que é possível cumprir também, é possível viver uma vida santa com o auxílio dele. Após nós sermos salvos pelo seu sangue vertido na cruz, nós podemos viver uma vida de acordo com a Torá, de acordo com a palavra. Sim. Sim. Palavra que deve ser impregnada com seu viver, por meio de suas ações, palavras e exemplo. Qual o exemplo que você dá? Como você vive? Cumprindo com a palavra de Deus? Ou dizendo, não, eu não preciso, agora eu sou salvo, Yeshua já morreu por mim e agora eu posso fazer o que eu quero? Não. Eu só mostro que eu sou salva por Yeshua se eu mostrar as mesmas obras que ele, se eu tiver os frutos que ele determinou que eu tivesse. Os frutos do Espírito não são talentos, não são dons. Dons é serviço. Frutos é algo do Espírito. Bondade, misericórdia, perdão, alegria, são frutos do Espírito. Longanimidade. Você percebe que esses frutos são algo que eu passo a viver por meio disso. A minha vida está impregnada, então as minhas ações vão ser dirigidas por esses frutos. Sim. Frutos não são algo com a carne, não. Não tem nada a ver com a minha carne. Embora a minha carne vai ser afetada. Por quê? Como eu brinco sempre, essas ferramentas que eu tenho aqui, elas vão ser moldadas, elas vão ser usadas de acordo com os frutos do Espírito que estão em minha alma e meu espírito, que eu desenvolvi por meio da presença de Yeshua em minha vida, pela salvação que ele me deu, por meio do seu sangue vertido na cruz. Sim. Somos mensageiros do Altíssimo? Enviados por parte do Rei dos Reis? Você é um mensageiro? Você tem sido um mensageiro? A tua vida mostra a presença de Adonai? Nós podemos ver também Yeshua, como que Yeshua vivia. Yeshua era filho de Deus. Yeshua subia ao monte para orar. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele falou, orai ao Pai em meu nome, então vocês receberão. Ele não falou para orar a ele, mas em nome dele. Para quem nós devíamos orar? Para o Eterno, para Adonai. Deus é um. Existe um intermediário, Yeshua. Nós oramos ao Pai por meio de Yeshua. Quem nos dá as bênçãos é Adonai. Quem nos convence do pecado, dos nossos erros, é o Ruach HaKodesh, que também foi dado, é um presente dado pelo Pai para mim, quando eu aceito Yeshua como meu Salvador. Então ele está ali para me dirigir, para me mostrar, para me ensinar, para me limpar, para que a sujeira que estava em mim, o pecado que estava em mim possa ser limpo
Pela palavra? Sim, pela palavra. A minha vida, os meus pensamentos, as minhas ações vão ser limpas. E a minha maneira de viver vai ser diferente. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. Se eu fofocava, eu não vou fofocar mais. Se eu fazia maldade, eu não vou fazer mais. Porque o Eterno vai gradativamente limpando, purificando a minha mente. O próprio Romanos, o apóstolo Paulo, Shaul, fala: renovai-vos pela renovação da vossa mente. Não é pela renovação da vossa carne, do vosso corpo, mas a renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser mudada, os nossos pensamentos precisam ser alterados. E para que isso aconteça, eu tenho que mudar a minha maneira de viver. Eu tenho que mudar aquilo que eu estou escutando, aquilo que eu estou enxergando. Sim, porque aquilo que eu guardo no meu tesouro é aquilo que vai sair da minha boca, é aquilo que as minhas mãos, os meus pés me levarão a fazer, a andar para aquilo. Você tem sido um mensageiro, como Yeshua determinou? Ide. Você tem ensinado o ensino correto? Você tem ensinado o que está na palavra? Ou você tem ensinado coisas que não estão na palavra? Tem observado rituais que não estão na palavra? E tem colocado isso como regras? E Yeshua talvez ficaria triste, olhando os nossos dias. Ele está triste. Não acho que estaria, ele está triste. Com muitos que se dizem filhos dele, mas que não cumprem com esta palavra. Pegaram outros ensinos, pegaram outras festas, pegaram outros rituais e colocaram como se fossem ordens do Eterno. Quero saber quais são as ordens do Eterno? Vamos buscar na palavra. Aqui está. Leia, estude, busque. O Eterno tem o maior prazer em te orientar. Busque a orientação do Espírito. Busque. E Ele vai te dar sabedoria para você entender a palavra e para você viver de acordo. E não vir a dizer que a lei já passou. E viver de acordo com o mundo. A lei do Eterno está aqui para nos fazer diferente. Para mostrar que o ser humano é um ser criado para viver na presença do Eterno. Aqui está o ensino para eu viver na presença do Eterno. Busque a Ele. Busque essa palavra. Busque. Leia. Estude. Busque ao Eterno. Em nome do Filho dele, Yeshua, o meu Salvador, o teu Salvador, se você já o aceitou. E Ele vai te ensinar. Ele vai fazer com que você possa prosseguir nessa jornada, tomando a sua cruz, vivendo de acordo com esta palavra, cumprindo com os ensinos que estão aqui, que Yeshua cumpriu, que Yeshua viveu. Yeshua não vivia como nós vivemos hoje. Muitos de nós que dizemos que somos filhos dele. Fazemos coisas totalmente diferentes do que Yeshua fazia e ensinava. Seguimos ensinos que vêm de religiões que não é a religião da Bíblia, da palavra.
ensinos anteriores, festas que já existiam há muito tempo, que simplesmente trocaram o nome. Sim. Vamos buscar mais ao Eterno, vamos buscar a sua palavra. Somente assim nós poderemos ser realmente mensageiros do Eterno, vivendo de acordo com a palavra, fazendo a sua vontade, vivendo, nos alegrando na sua presença e recebendo dele, Senhor, toda a graça, recebendo dele as bênçãos. O que está impedindo você de receber as bênçãos do Eterno? Será que tem alguma coisa que está no meio ali? Você não está com a palavra pura? Busque o Eterno. A minha mensagem neste dia é muito simples. Eu não tenho a palavra toda. Eu busco também isso aqui. Busque também. O Eterno falará contigo. Como Ele fala comigo, Ele fala com você. Ele te traz bênçãos. Esses dias atrás eu estava aqui. Tive um problema na audição. E o Eterno me curou novamente. Mais uma bênção do Eterno que Ele deu. O Eterno é maravilhoso. Quando nós invocamos o seu nome, em nome do seu Filho amado Yeshua, que veio de livre e espontânea vontade para morrer no meu lugar, para pagar o preço do meu pecado. Busque a Ele. Agora lembre, Adonai é um. Shema Amin. Adonai Eloheinu Adonai Echad. O Eterno é um. Sim. E nós o invocamos. Em nome do seu Filho amado Yeshua, nós podemos chegar a Ele, porque Yeshua é o caminho que nos conduz ao Pai. Sem Ele nós não chegamos ao Eterno. Não adianta você pegar também outro caminho. Muitos acham que pedindo em nome de outro ser vai poder chegar ao Eterno. Não. Há um único caminho, e esse único caminho é Yeshua. Há um único Salvador, e esse é Yeshua. E há um único Eterno, e há um único Deus, Adonai. Sim, que possamos realmente buscar na palavra do Senhor, e Ele vai nos conduzir conforme a sua vontade. Ele vai nos levar, Ele vai nos dizer. Então lembre, de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. É isso que você está levando as pessoas? É isso que você está ensinando as pessoas? Ou você está ensinando outros ensinos? Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Aqui nós podemos ver, era a lei e os profetas, porque não existia Novo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. Para mostrar que se pode cumprir, que há possibilidade do homem cumprir, porque Yeshua viveu aqui como homem. Ele era filho de Deus, mas ele estava totalmente, ele era homem como eu e você, e conseguiu cumprir. E nós, com a ajuda dele, salvos por ele, nós também podemos viver de acordo como ele viveu, sim. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A única coisa que se cumpriu da lei foi o sacrifício pelos nossos pecados, que foi Yeshua. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele veio como servo sofredor
na sua segunda vinda, ele virá como rei, ele virá como juiz, e que nós possamos estar preparados, aceitar ele como nosso Salvador hoje, para que quando ele vir como juiz, como rei, nós possamos reinar com ele e não sermos condenados por ele, como o juiz condena aquele que não cumpre a lei. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Amém, amém, amém.